pouco diferente. Queria pedir que todos presentes, se você está assistindo em casa também, pudesse fazer esse exercício comigo. Queria que você fechasse os seus olhos agora por alguns minutos. Vai levar uns 3, 4 minutos. Eu sei que para algumas pessoas é um pouquinho desconfortável ter os olhos fechados por tanto tempo. Mas faça isso comigo, siga as instruções que eu vou te dar. De olhos fechados, eu quero que você imagine agora. Imagine que você está num longo corredor. De olhos fechados, um longo corredor. Corredor, longo atrás, na frente. Esse corredor representa a sua vida até agora na Terra. Tenha os seus olhos fechados. Imagine o corredor. Onde você está em pé é hoje, domingo, 26 de novembro de 2017. Agora eu queria que você, na sua imaginação, permanecesse olhando para você em pé no dia de hoje. E ao mesmo tempo você olhasse para trás e se duplicasse. Você continua em pé no dia de hoje, mas você começa a olhar para trás e você vê que todo o caminho na outra extremidade do corredor atrás de você é a sua vida. E lá atrás tem o dia em que você entrou nesse corredor. Esse é o dia do seu nascimento. Cada um de nós temos um dia. O meu, 6 de setembro de 1961. Alguns entraram mais cedo do que eu, outros mais tarde. Mas todos nós entramos no passado. Continue imaginando você no corredor, você em pé no dia de hoje, e outro você olhando para trás. Agora eu quero que você vá lá atrás e você vai começar a caminhar pelo corredor em sua vida. Quando você olha para a direita e para a esquerda, você percebe fotos na parede. Imagine essas fotos na parede. Essas imagens são todos os eventos de sua vida. É como um álbum de fotos de toda a sua vida. Preste atenção na sua imaginação e você vai ver que algumas dessas imagens são grandes, porque são experiências mais significativas que você teve até agora. Algumas são boas, algumas são ruins, algumas são momentos felizes, algumas imagens representam momentos tristes. Ainda de olhos fechados, você nesse corredor, você anda por esse corredor da sua vida e eu quero que você dê uma olhadinha nessas grandes fotos, nessas grandes imagens. Eu queria que você pensasse agora que eventos significativos da sua vida você vê que se destacam. Talvez um casamento, um nascimento, talvez férias em família, com seus filhos ou seus pais, eventos esportivos retratados nas paredes. Alguns de vocês estão olhando para as imagens e você vê uma conquista como um diploma ou um prêmio. Existem experiências talvez espirituais também representadas na parede. Você vê a figura do dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, lá atrás. Talvez você vê o dia que você foi batizado, renovado pelo Espírito de Deus, foi batizado com o Espírito Santo, foi avivado. Talvez você está vendo um tempo em que Deus especialmente tocou a sua vida. À medida que você anda no corredor do passado da sua vida, você vai encontrar também algumas experiências dolorosas. Possivelmente algo como um divórcio, a morte de alguém que você realmente amava. Uma falha, um abuso, alcoolismo, transtorno alimentar. Alguns estão vendo um aborto espontâneo, um vício,
Nesse exercício eu queria que você levasse algum tempo para caminhar no corredor da sua vida, lá atrás. Eu queria que você percebesse todas essas experiências significativas em sua vida. E ainda de olhos fechados, eu queria que você fizesse uma reflexão silenciosa do que você vê. Obrigado, pode abrir os seus olhos. O que eu fiz é uma ajuda para a gente poder entender que eu e você somos moldados por essas experiências em toda a nossa vida. O que você é hoje é moldado por todas essas coisas que, se você fez o que eu pedi para fazer, você viu. Algumas dessas experiências são lembranças agradáveis, outras lembranças dolorosas. Eu queria que você entendesse que Deus não foi a causa de todas elas, mas sem dúvida Ele permitiu todas elas. Como fazer sentido do que eu acabei de falar para vocês, do nosso irmão Tiago, ali em Senador Canedo, ontem à tarde. E os seus filhos mais tarde vão lembrar esse dia. E lembrar que Deus não causou, mas Deus permitiu. E a pergunta é, por que Deus permitiu que eu e você passássemos por todas essas experiências que você pôde ver enquanto você imaginava? Duas razões. Deus usa todas as coisas para te moldar e fazer você igual a Cristo. O propósito de Deus, de acordo com Efésios capítulo 4, é que eu e você sejamos como Jesus. Há uma passagem na Bíblia que me chama muito a atenção. Diz assim, falando de Jesus: Ele aprendeu a paciência através de tudo o que sofreu. Se Jesus aprendeu através do seu sofrimento, quanto mais eu e você. É por isso que a autora do livro de Hebreus diz o seguinte: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A vida cristã não é uma maratona. A vida cristã não é quem vai chegar primeiro. Desculpe, a vida cristã não é uma corrida. A vida cristã é uma maratona. Na vida cristã, velocidade não é o mais importante. Na vida cristã, perseverança é o mais importante. Jesus não disse quem chegar primeiro será salvo. Jesus disse quem perseverar até o fim será salvo. Segunda razão pela qual Deus permite que eu e você passamos por experiências dolorosas e também agradáveis, é porque tudo serve para que eu e você sejamos mais, não só como Cristo, mas que a gente use essas experiências para abençoar outras pessoas. Deus não quer que nenhuma das experiências da sua vida e da minha vida sejam desperdiçadas. Nenhuma. Deus leva todas as suas experiências de vida, seja positiva, seja negativa, seja feliz ou dolorosa, intencional ou acidental, causada por você ou por outra pessoa, para moldá-lo para uma vocação única em sua vida. Queria que você olhasse para os projetores, por favor, e visse esse versículo que a gente fala várias vezes. Eu queria que você falasse com ele bem alto comigo, por favor. Todos juntos, Romanos 8, 28, bem alto. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Queridos, a gente fala esse versículo muitas vezes, mas cada palavra inspirada pelo Espírito Santo é importante,
Começa com sabemos. Sabemos. Ou seja, se você é cristão, você deve saber isso. No momento difícil, você tem que saber isso. Os irmãos lá no Serrinha têm que saber isso. Eles não faz sentido, mas nós sabemos. Deus é Deus. Nada acontece sem a sua permissão. Ele é soberano. Nem sempre entendemos, mas nós sabemos. Diga comigo, sabemos. Sabemos. Sua experiência de vida, talvez a minha experiência de vida e a nossa experiência de vida, é uma das áreas mais negligenciadas, no sentido que a gente entende que essas coisas são usadas por Deus para nos preparar para alguma coisa. A gente esquece disso. Que Deus usa tudo na nossa vida, de acordo com essa passagem, para nos moldar, para que eu e você sejamos mais como Cristo e que eu e você possamos servi-lo mais. A Bíblia nos ensina que Deus está trabalhando, de acordo com essa passagem, em todas as circunstâncias. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Isso significa que Deus está trabalhando nos seus erros estúpidos, nas suas decisões tolas, nos seus sucessos, mas também nos seus fracassos, na sua educação, nos diferentes empregos, nos seus relacionamentos, mas também no seu desemprego, na sua separação, numa doença, numa falência. Você pode nomear o que você viu no corredor da sua vida. Deus está trabalhando tudo por seu bem. Qual o propósito de Deus? Ele diz que sabemos que Deus age todas as coisas para o, diga comigo, bem. Para o quê? Bem. Deus nunca quer o seu mal. Nunca. Deus é Pai, Deus é bom. Deus nunca quer o nosso mal. O ladrão, o diabo, vem matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Uma das pessoas que nós temos usado na nossa igreja muito como inspiração é um pastor no sul da Califórnia, pastor da igreja Saddleback, Rick Warren. Ele tem muita coisa para falar nesse assunto e eu me inspiro muito nele, porque eu creio que ele é um profeta de Deus para essa geração. Ele fala uma coisa maravilhosa, eu vou colocar a citação, mas eu vou colocar em inglês por duas razões. Primeiro, porque eu sou pastor de uma igreja inteligente. Uma igreja que entende que nós estamos aqui na América para ser de bênção. E uma igreja que, embora gosta do português, assimila outras culturas e o inglês não é problema. Só é problema para quem chegou agora. A maioria das pessoas da nossa igreja, se não falam, entendem inglês muito bem. Então, eu vou fazer isso porque eu creio na inteligência de vocês. Segundo, porque eu quero que vocês entendam o original, o que ele falou. Depois eu traduzo. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte. Palavras de Rick Warren. God can take the mess in your life and bring a message out of it. God can take the test in your life and create a testimony out of it. He can take a crisis and show Christ through it. And then I love that. God doesn't waste any experience you have. Trazendo para o português. Deus pode pegar a bagunça, o descontrole, os problemas da sua vida e fazer um sermão disto. Deus pode pegar os testes da sua vida e criar um testemunho disto. Ele pode pegar a crise na sua vida e mostrar Cristo através disso. Deus não desperdiça nenhuma experiência que você tem. Nenhuma experiência que você tem. Alguns exemplos bíblicos para isso, queridos. E eu creio que a gente pode mostrar isso através da palavra de Deus. Pensa, por exemplo, deixa eu dar 3 exemplos para vocês. A gente está pensando. Moisés. O nome dele significa tirado da água. Ele nasceu em um momento crítico da história de Israel.
o momento em que o faraó queria matar todos os meninos nascidos do povo hebreu. Sua mãe, sabendo que ele tinha um chamado de Deus para o proteger, quando ele nasceu, colocou-o num cesto de água. Sua irmã Miriam ficou olhando. Finalmente, por, entre aspas, coincidência, a filha de Faraó veio se banhar no rio no momento em que a cestinha com ele dentro estava ali. Ela tira aquela criança, dá a ele o nome de Moisés, tirado da água. Sua irmã estava pertinho. Diz para ela: você quer que eu encontre alguém, uma babá para cuidar dele, uma mãe de leite? Chama a mãe dele para cuidar dele, e até ele ser desmamado, ele fica com a sua mãe. E depois ele vai para o palácio de Faraó, e ali ele é criado como filho da filha de Faraó. Ele é criado como um príncipe. Ele aprende a ler, ele aprende a escrever, ele aprende tudo que o Egito tinha para oferecer para ele. Se tornou um homem muito capaz. Com 40 anos de idade, você conhece a história, ele comete um grande erro, pensando que Deus o ia usar, ele mata um homem. E por causa disso, ele tem que fugir e fica 40 anos no deserto, 40 anos vivendo no deserto. Ali ele aprende tudo que o deserto podia ensiná-lo. Ele aprendeu como viver no deserto. Com 80 anos de idade, Deus aparece para ele de uma forma poderosa e diz: Moisés, eu quero que você volte para o Egito e tire o meu povo do Egito, porque o clamor dele chegou a mim. E Moisés volta. E aí quando Deus o usa para falar com Faraó, porque ele conhecia Faraó, ele sabia quem ele era, ele sabia como falar, porque ele foi experimentado a fazer isso. Deus tira o povo de Israel e leva eles para onde? Para o deserto. E quem é o líder? Moisés. Moisés sabia viver no deserto, podia liderá-los. Por 40 anos ele viveu no deserto. E ali Deus manda que ele escrevesse os 5 primeiros livros, que se não foram todos eles escritos por Moisés, a maior parte do conteúdo do Pentateuco veio de Moisés. Foi editado mais tarde, mas a fonte de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés. A base de toda a Bíblia é o Pentateuco. Quem escreveu? A fonte, Moisés. Como ele aprendeu? Deus o preparou através das experiências da sua vida. Um pouco antes de Moisés, havia um outro personagem bíblico chamado José. Você conhece a história? José era filho de Jacó, neto de Abraão, um dos prediletos do seu pai, porque Jacó teve 2 mulheres e 2 concubinas, 4 mulheres. Por isso que você conhece Jacó como um homem atribulado. 4 mulheres. 12 filhos, 1 filha. E o seu filho José nasceu da sua esposa amada, Raquel. Ele era o filho predileto, para inveja dos seus irmãos. Com 17 anos, o pai fez para ele uma túnica de muitas cores, linda, e ele tinha sonhos, e contava os sonhos para os seus irmãos. Seus irmãos o detestavam, o odiavam, e ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Ele foi com 17 anos e até 30 anos da sua vida. Ele viveu como escravo, foi preso, ficou preso muitos anos da sua vida, sofreu. Pensa bem, naqueles anos mais lindos, que são os 20 anos, cheio de força, preso. Finalmente Deus o coloca como segundo do Egito. 7 anos de fome vêm sobre a terra. E Deus usa todas as coisas para preparar ele para poupar o seu povo. Quando seus irmãos se apresentam a ele, e finalmente ele se apresenta aos seus irmãos, e depois o pai dele vem, juntamente com toda a família, mais de 70 pessoas. O pai morre, Jacó morre, e os seus irmãos agora estão com medo. Medo dele se vingar deles. E aí José diz alguma coisa tão linda, diz assim: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus usou todas as coisas para poupar o povo de Israel, os filhos de Israel. Essas experiências todas
Eu não entendi na hora. Quando eu estava lá dentro da cadeia, quando a esposa de Potifar me acusou, eu não via isso. Mas agora, olhando para trás no corredor da minha vida, eu vejo que Deus preparou todas as coisas para esse momento. Terceiro exemplo. Eu e Teresa estávamos lendo esse final de semana o livro de Esther, um dos meus favoritos. No livro de Esther, o nome de Deus não aparece nenhuma vez, mas ele está em todos os capítulos e todos os versículos. E eu acho isso maravilhoso porque, às vezes, Deus, eu escrevi um livro sobre isso. Às vezes, Deus está trabalhando, entre aspas, por trás dos bastidores. A gente não está vendo Ele, mas Ele está agindo. E Deus, através de Mardoqueu e através de Esther, prepara Esther para ser uma rainha, de forma tremenda. Amã, o grande inimigo do povo de Israel, se levanta para destruir o povo de Israel. E quando Amã se levanta e o rei faz um decreto para matar todos os judeus num determinado dia, Mardoqueu vai a Esther e diz assim: você tem que interceder por nós. Ela diz: eu não posso. O rei não me chama há 30 dias. Se eu for na presença dele, ele pode me matar. Mardoqueu diz assim: Deus te levantou para um momento como este. Presta atenção nisso. Deus te levantou num momento como este. Nós estamos vivendo numa época diferente de todas as épocas. Eu sei que vocês sabem que eu sou novo. Eu tenho 56 anos de idade, me sinto tão bem. Não me sinto velho. Mas nesses 56 anos eu tenho visto muitas coisas acontecerem. Moro na América já por 35 anos. Estamos vivendo uma época muito, muito importante. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo nos dias que precedem a volta de Jesus. Eu não tenho dúvida disso. Como é que eu sei disso? Tudo me mostra, através das Escrituras, que Cristo já volta. Viemos da Europa agora, e quando eu vou na Europa, porque a Europa, a razão que a Europa é importante, porque se você ler o livro de Apocalipse, você vai descobrir que no livro de Apocalipse, tudo acontece em volta do Império Romano reavivado. O Império Romano é onde está a Europa hoje e parte do Oriente Médio. Então, quando eu leio a Bíblia, eu leio sempre à luz do que está acontecendo no dia de hoje, principalmente o livro de Apocalipse. Domingo que vem, eu tenho uma mensagem, preparei a mensagem do domingo que vem, baseado no livro de Apocalipse para a igreja. E a razão que eu estou querendo pregar, porque está queimando dentro de mim. Então, nós estamos vivendo uma época áurea, uma época importante, que Deus levantou a mim e a você para um momento como este. Eu creio isso de todo o meu coração. As experiências que eu tenho tido na minha vida estão me preparando para alguma coisa grande que Deus quer fazer ainda. Lembra do que eu pedi para vocês fazerem no início? Eu queria que vocês fechassem os olhos, imaginassem o corredor e olhassem para trás. Agora, de olhos mesmo abertos, eu quero que você veja a frente do corredor. Ainda tem chão para correr. Eu não sei quanto tempo, mas tem chão para correr na frente. E tudo que aconteceu atrás me prepara para o que vai acontecer na frente. E eu creio que a Igreja Mensagem de Paz está vivendo em um momento especial na história desse país, dessa área. Eu creio que nós, como igreja, estamos aqui por um propósito de Deus. E eu creio que você vive neste lugar e é parte dessa igreja por um momento como este. Eu creio nisso. Você crê? Diga amém. E se você não crê, deixa eu tentar fazer você crer. Tudo o que aconteceu na sua vida te prepara para um momento como este. Observe que esse versículo diz que Deus não faz isso para todos. Romanos 8, 28 diz que Deus trabalha para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito, ou seja, que vivem de acordo com o seu plano. Ou seja, a promessa de Romanos 8, 28 não é para todos. Deus não trabalha para o bem daquelas pessoas que dão as costas para Ele. Não é que Deus vira as costas para aqueles que não o seguem, mas Deus ama a todos.
mas Ele não pode ajudar e usar aqueles que fecham as suas vidas e rejeitam o seu plano para as suas vidas. Queria que vocês olhassem uma outra passagem projetada para você nesse momento, 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Lê comigo bem alto, bem alto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Que lindo versículo, linda passagem. Ou seja, essa passagem diz que uma das maneiras mais comuns de Deus usar nossas experiências de vida é para ajudar outras pessoas. Deus pode levar as nossas experiências, especialmente as nossas dolorosas, e usá-las de forma positiva. Ou seja, Ele nos consola no momento em que a gente é atribulado, para que a gente possa consolar as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que nós estamos passando também. Eu falei no primeiro culto e repito agora, que toda vez na nossa igreja que eu quero ser inspirado por alguém na área de perdão, eu poderia fazer várias coisas. Eu posso olhar na Bíblia, e eu olho. Eu posso ver pessoas na história que perdoaram pessoas que fazem coisas contra eles. Mas eu conheço uma pessoa que está sentada entre nós, Pastor Max. Então toda vez que eu quero uma mensagem sobre perdão na igreja, eu peço para o Max pregar. Por quê? Porque se você conhece o testemunho do Pastor Max, com 13 anos de idade ele viu seu pai ser assassinado por um tio na frente dele. Pensa nisso, criança de 13 anos de idade. No testemunho dele, que toda vez que ele conta é marcante, eu já ouvi várias vezes, toda vez que eu ouço eu choro. Um menino de 13 anos presenciar a morte do seu pai. E ele conta no seu testemunho a trajetória até que Deus levou a ele a perdoar o assassino de seu pai. Isso não significa que ele quer ter comunhão com ele, mas ele conseguiu perdoar o assassino do seu pai. Bem, por que isso é importante? Porque quando eu ouço o que Deus fez na vida do Max, eu fico pensando na minha vida. Tem muita gente que já fez coisa contra mim, mas nada que aconteceu comigo, seja pessoas que falam mal de mim, pessoas que falaram alguma coisa contra meus filhos, pessoas que dividiram a igreja, nada se compara ao que Max passou. Então quando eu ouço ele contar que Deus o confortou e o consolou e o ajudou naquela tribulação, eu digo assim, se ele conseguiu perdoar essa ofensa, quanto mais as ofensas que fazem contra mim. Quantos entenderam o que eu falei? Meu irmão Beto, pastor, quem conhece a história dele sabe que ele passou por um divórcio. Num casamento, nunca, seja qual for, briga ou divórcio, separação, nunca a culpa é de um só. Nunca a culpa é de um só. Experiência. Eu faço muito aconselhamento. Mas, no caso dele, o divórcio final não dependeu dele. Ele teve parte, mas o caso final não dependeu dele. Esses dias ele compartilhou um documento comigo e com o pastor Max. Eu estava lendo. Aliás, ele compartilhou com o Max e copiou para mim. E eu estava lendo o testemunho dele, do que ele passou e como é que ele pode hoje entender o que Deus diz em Malaquias. Deus abomina, odeia o divórcio. Ele pode falar melhor do que eu sobre isso. Eu não posso ministrar muito para pessoas que são drogadas. Eu nunca tive vício de droga. Eu posso ministrar pessoas que têm vício de café. Essa aí eu posso ministrar, mas droga não. Eu nunca tomei droga, nem fumar. Mas quem já passou por isso entende o que um drogado passa, o que um alcoólatra passa. Entende o que significa abrir mão
da nicotina. Eu tenho outros testemunhos. Que eu posso... Eu me lembro que quando eu comecei na minha vida ministerial, uma das coisas que eu fazia era... com trabalho pastoral, eu trabalhava com a DONEP. E a DONEP era uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno, e é baseada em testemunhos. E eu era convidado para dar testemunho. E o pessoal gosta de testemunho, eu chamo assim, testemunho cabeludo. O que é testemunho cabeludo? Eu adulterei, eu pecava, eu tinha 10 mulheres, e não sei o que, Jesus me salvou. Aí todo mundo diz, glória a Deus! O meu testemunho é meio, não é cabeludo, é careca. Não que eu sou perfeito, eu aprontei também. Mas fui criado na igreja. Eu falo isso para a glória de Deus. Batizado com 8 anos de idade, batizado com o Espírito Santo com 13 anos de idade, chamado para o ministério com 19 anos de idade, casado virgem com 21 anos de idade. Meu testemunho era meio boring. Aí uma vez eu estava falando para Deus assim, Senhor, meu testemunho não encanta ninguém. Aí Deus falou para mim uma coisa que eu nunca me esqueço, assim como eu estou falando com você, o Espírito Santo disse para mim. A mesma graça que tirou essas pessoas da lama do pecado, é a graça que te manteve longe da lama do pecado. Nunca mais eu achei que o meu testemunho era boring. Eu tenho outras áreas que eu preciso da graça de Deus, não sou perfeito. Mas eu posso ministrar a pessoas que foram criadas na igreja, a jovens que lutam com a religião do seu pai. Eu posso ministrar a crianças que foram ensinados pelos seus pais, mas em um momento da sua vida precisam de fazer a fé, a sua própria fé, porque eu passei por isso. Esse texto diz o seguinte, Deus usa todas as circunstâncias para o teu bem. Durante os meses de setembro, outubro e novembro, nós temos trabalhado em 3 palavras, e eu estou concluindo hoje. E essas 3 palavras são importantes, e eu quero dizer para você como é que aconteceu isso. Eu e mais alguns pastores da igreja fizemos uma viagem, e fomos a Saddleback, porque nós queríamos ouvir de Deus. Pegamos um avião, era eu, pastor Max, pastor Márcio, pastor Milson, pastor Suário. Pastor Márcio não foi, quem mais foi? Pastor Mário. E nós passamos 3 dias ali, tentando ouvir de Deus o que Deus queria para a nossa igreja. E quando voltamos, eu voltei com grande convicção, e os meus irmãos que estavam comigo disseram, qual é a direção para a nossa igreja? E Deus nos mostrou claramente que nós tínhamos que fazer 2 coisas. E por isso que nós colocamos, e vocês vão entender por que tudo que a gente faz na nossa igreja é planejado com propósito. Primeira coisa que nós voltamos, era claro que Deus queria que a gente fortalecesse os grupos de conexão. Embora algumas pessoas não entenderam, hoje elas já estão entendendo mais. Nós abrimos mão até mesmo do culto de sexta-feira para fortalecer os grupos de conexão. E essa semana é o último deste ano. Segunda coisa que Deus nos falou é que nós precisávamos de levar a igreja a um processo, toda a igreja, de 3 coisas. Pertencer, crescer e servir. Nós precisávamos de levar toda a igreja a entender que nós pertencemos ao corpo de Cristo. E precisávamos de dar ênfase em ser membro e batizar. E Deus honrou. Recebemos mais de 30 membros na última vez. Batizamos várias pessoas e no domingo vamos batizar novamente. Segunda coisa que Deus nos falou é que nós precisávamos de levar a igreja a um processo de crescimento. Nós ainda não conseguimos com todos. Mas esse processo de crescimento significa de desenvolver toda a igreja em hábitos necessários para que eu e você cresçamos nele. Ter um devocional diário com Deus. Ter um momento de oração, meditação da palavra de Deus diário. Segundo, fazer parte de um grupo de conexão, porque faz parte da nossa comunhão. Terceiro, aprender que ser dizimista é parte do nosso crescimento. Lembra da cruz? Cristo no meio, oração, leitura da palavra, comunhão, dízimos e ofertas. E a terceira coisa é levar a igreja a entender que nós precisávamos de servir ao Senhor.
Na nossa igreja há um grande grupo de pessoas que nós chamamos de um núcleo da igreja, trabalham. Mas existe ainda um grupo de pessoas que são crentes de banco domingueiras. Eu amo vocês. Toda vez que eu oro por você, eu falo o seu nome às vezes, quando eu me lembro, esse é de banco domingueiro. Amo você, ainda bem que você está aqui, mas Deus quer mais de você. Todo membro da nossa igreja promete ser membro e contribuir com tempo, talento, tesouro e testemunho. Eu quero ver todos os membros da igreja servindo ao Senhor. E nós então usamos essa palavra em inglês durante esse mês, shape. E eu mostrei para vocês que essa progressão é importante, que Deus tem 5 aspectos, nós usamos todo mês de novembro para falar sobre isso, eu não vou repetir. Se você não estava aqui, no domingo passado eu fiz um resumo de tudo. Se você não veio a mensagem do domingo passado, está no aplicativo da igreja, ouça a mensagem, as 2 mensagens do pastor Max de novembro. Nós falamos para vocês que todos nós somos ministros, todos nós somos servos, não somos voluntários. Eu ainda uso essa palavra, vamos quebrar, ninguém aqui é voluntário, todo mundo é servo de Deus, somos ministros. E nós mostramos que Deus nos tem capacitado com dons espirituais, com desejos, interesses no nosso coração. Deus tem nos dado habilidades, a nossa personalidade é única. E hoje eu mostrei para vocês, terminando, que as experiências da nossa vida nos preparam. Rick Warren usa esse termo shape, que é um acróstico, e a gente está usando o mesmo dele. E eu mostrei para vocês, eu e o pastor Max que pregou, Deus tem nos dado dons espirituais, alguns naturais, outros sobrenaturais, outros ministeriais. Deus tem colocado interesses do nosso coração dentro de nós. Deus nos dá habilidades. Semana passada eu falei um pouco da sua personalidade e hoje eu mostrei para vocês que as experiências na nossa vida, seja qual for, todas as experiências, nos moldam para sermos o que nós somos. Eu gostaria então que você nesse momento fizesse 2 coisas para mim. Primeiro, que você ficasse de pé nesse momento. Vou pedir, Walter, por favor, querido, obrigado pela sua sensibilidade. Eu queria que você olhasse mais uma vez por essas 3 palavras que estão projetadas para você. Repita comigo, por favor. Pertencendo, crescendo, servindo. Agora eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você me ajudasse a respondê-las. Primeiro, você se sente parte do corpo de Cristo? Você já pertence à família de Deus? Talvez você está aqui pela primeira vez, ou talvez você está nos visitando e você nem fez ainda uma decisão para Cristo. Quando terminar o culto, eu e os demais líderes do altar vamos estar aqui na frente. Se você quiser fazer uma entrega para Jesus, você pode fazê-lo. Segundo, ainda no pertencendo, você já se batizou? Eu não estou dizendo batizar quando criança, no catolicismo ou numa igreja cristiana, com o ato de dedicação, mas eu estou falando de o batismo cristão. Se alguém aqui, nessa manhã, que nunca se batizou, venha falar comigo ou com o pastor Max depois do culto. Deixa a gente te batizar. Terceiro, você é membro da igreja. Você já é membro da nossa igreja, ou de uma igreja local. Um crente sem igreja é órfão. Eu quero te convidar a ser membro de uma igreja. Se você ainda não é membro, a Igreja Mensagem de Paz abre os seus braços para você. Ainda de olhos fechados, agora vem as perguntas importantes. Você está desenvolvendo hábitos de crescimento na sua vida? Como é que é o seu devocional? É diário?
Você leu a Bíblia esse ano? Você lê a Bíblia semanalmente? Você tem uma vida de oração? Você faz parte de um grupo de conexão? Você é um dizimista e ofertante a Deus? Há pessoas aqui nessa manhã que precisam de dar esse passo de crescimento. E a última pergunta que eu quero fazer para você é: você está permitindo que o shape, os dons espirituais, os interesses do seu coração, as habilidades, a sua personalidade e sim também as suas experiências de vida? Quando você andou naquele corredor, você viu que tudo te preparou. O que você está fazendo com tudo isso? Você está com olhos fechados e você está no corredor novamente, está vendo que ainda tem chão na frente. Como é que você vai usar o restante da sua vida? Você será mais um ou você será alguém que vai fazer diferença? Eu quero convidar você a entender que Deus te moldou para um momento como esse, como Esther, como José, como Moisés, e que a sua vida tem um propósito. E nós na Igreja Mensagem de Paz queremos te apoiar a você desenvolver o seu trabalho na igreja, talvez como diácono, como diaconisa, como líder de louvor, como músico, ensinando crianças, adolescentes, seja o que for. Mas você precisa de fazer uma diferença para o reino de Deus. O grupo de louvor vai voltar e cantar um último cântico. Mas antes deles cantarem, eu quero orar por cada um de você. Pai querido, em nome de Jesus, eu sinto a tua presença aqui nesse momento. Eu sinto que tu estás presente. E nós entendemos que realmente todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Nós aprendemos que tu usas todas as coisas para nos moldar e nos formar para que a gente te sirva. Nós não queremos viver uma vida sem propósito. Eu oro por cada um que me ouve nesse momento, aqui ou em casa. Que cada um entenda o propósito pela qual elas foram criadas por ti. E que possam cumprir esse propósito. Olhe para mim, por favor. Tão certo como você está me vendo agora. Tão certo como você me vê. Um dia, eu e você vamos estar perante Jesus. A vida é um teste para a vida eterna. A vida eterna realmente é o que é a vida. Deus nos criou para viver eternamente. Essa vida aqui, a Bíblia diz que é um conto ligeiro. Passa muito rápido. Em questão de tempo, essa vida é insignificante. Em questão de importância, essa vida é muito importante. Porque é aqui que vai determinar, a forma que nós vivemos nessa vida determina a forma que nós vamos viver na eternidade. A maioria de nós, se não todos, já somos salvos. Ou seja, se eu e você morrermos hoje, nós sabemos que vamos para o céu. Quantos sabem disso? Levante a sua mão e diga glória a Deus. A maioria de nós. Se alguém não pôde levantar a mão, acabando, vem falar comigo ou com um dos líderes aqui. Eu vou te introduzir a Jesus. Mas a segunda pergunta é o seguinte: que tipo de galardão você vai ter? Eu estava assistindo essa semana, quinta-feira, exercitando, assisti uma campanha do Billy Graham de 1970 e pouco. Aquele homem pregando em milhares de pessoas. E eu estava olhando e falei assim: Jesus, muito obrigado pela vida desse homem. Ele completou, acho que 90 e poucos anos de idade. 99. Eu estava assistindo ele e falei assim: Senhor, muito obrigado pela vida dele. Tu confiaste a ele tanta coisa. E naquele mesmo momento o Espírito Santo falou comigo: da mesma forma que eu confiei a ele muitas coisas, eu também te confiei muitas coisas. Eu dei a ele de acordo com a habilidade que ele tinha, e eu dei a você com a habilidade que você tem. E um dia, tanto ele como você terá que prestar contas para mim. E preste atenção, queridos. O galardão de Billy Graham, o meu galardão e o teu galardão,
não é baseado no número de pessoas ou no tipo de ministério. É baseado na fidelidade. Se nós formos fiéis, Deus vai nos abençoar. Se você quer ser salvo pelo fogo, entrar no céu de raspão, amém, é melhor do que o inferno. Mas eu quero que você entre no céu recompensado pelo Senhor. E o meu trabalho como seu pastor, eu vou dar conta a Ele por você. Eu quero que Deus olhe para você e diga assim: bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muitos colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu quero para você. E é isso que eu quero para mim. Cante, por favor, logo que terminar. Eles cantarem, o altar vai estar já aberto. O culto está terminado assim que ele terminar esse cântico. E participe do almoço. Vamos ter grupos de conexão. Deus abençoe sua vida. Mas vamos cantar esse cântico primeiro.